E o Corinthians anunciou de forma oficial novo reforço para o treinador Fernando Diniz, após não se reapresentar na data marcada com o restante do elenco. O meio-campista peruano André Carrilho está de volta aos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava e o presidente Osmar Stabile confirmou a assinatura de contrato com patrocinadora, que tem sido motivo de muitos debates no Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre André Carrilho, após ele não ter se reapresentado com o restante do elenco. Na data marcada do último dia 25, André Carrilho está de volta aos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava. Os jogadores do Corinthians já se reapresentaram, visando esse segundo semestre de 2026. Corinthians que tem competições importantíssimas. Lembrando que o último jogo oficial do Timão aconteceu no dia 30 de maio, vitória diante do Grêmio, na Arena do Grêmio, rodada do Campeonato Brasileiro. Após essa data, férias para os jogadores, férias que, na verdade, os jogadores já não têm mais, porque as férias acabaram. No último dia 25, os jogadores retornaram aos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava, com exceções. O Memphis acabou não se reapresentando devido a estar com compromisso com a seleção da Holanda na Copa, e o André Carrilho também não havia se reapresentado, não havia, porque nessa segunda-feira, dia 29/6, Carrilho se reapresentou normalmente, conforme combinado previamente com diretoria, comissão técnica. Carrilho que acabou ganhando uns dias a mais de férias, porque após os jogadores terem entrado de férias, o Carrilho teve compromissos com a seleção do Peru e, como eu disse, combinou com diretoria e comissão técnica. Então, o Carrilho está de volta, mais um integrante aí do elenco para o Fernando Diniz, agora restando somente o Memphis encerrar os seus compromissos com a seleção da Holanda e também se reapresentar. A minha opinião quanto ao retorno do Carrilho é a seguinte: Carrilho, que é um jogador muito importante nas intenções do Fernando Diniz. Carrilho, que é um jogador que tem muita versatilidade no meio de campo, é um atleta que cadencia, é um atleta que impõe um ritmo até maior quando é necessário. Então é um jogador que tem capacidade de marcar, de atacar e ditar o ritmo de um jogo. O Carrilho, sinceramente, para mim, ele estando bem fisicamente, é um dos principais jogadores que o Corinthians tem no meio de campo para fazer aquela função ali entre Breno Bidon e Rodrigo Garro, que hoje o próprio André é o titular. E o Carrilho também pode atuar até espetado pelos lados do campo. É um jogador que, como eu disse, apresenta muita versatilidade. Então é importante o retorno do Carrilho. Muitos chegaram a se preocupar, imaginando que não poderia acontecer algo como aconteceu como o Martínez. Eu avisei para vocês que tudo foi combinado. O Carrilho solicitou isso à diretoria, a comissão técnica, todos concordaram. Se não tivessem concordado, o Carrilho estaria de volta no dia 25, então tudo combinado certinho. Carrilho cumpriu, está de volta, trabalhando, e agora é melhorar tudo, entrar no ritmo, condições físicas, porque a maratona vai ser grande a partir do retorno aos jogos. Próximo compromisso oficial dia 23, Corinthians tem um amistoso dia 12 contra o Cascavel no Paraná. E agora vamos falar sobre confirmação de patrocínio, assinatura com patrocinadora, que tem sido motivos de muitos debates, discussões no nosso Corinthians. Conforme estamos acompanhando, o Corinthians estava negociando novamente há algumas semanas com o grupo Fatal. Dessa vez, Fatal Fans, que é ali o setor de assinaturas de conteúdos exclusivos, mas pertence ao grupo Fatal Model, que sempre foi motivo de muitas polêmicas quando Fatal tentou patrocinar o Corinthians, só destacando que são segmentos diferentes, mas tudo dentro da mesma empresa. Fatal Model, que é o maior site ali de acompanhantes do Brasil, e a Fatal Fans, que são conteúdos exclusivos de assinaturas, é algo parecido, por exemplo, com o OnlyFans. Então, como eu disse, algumas semanas, proposta chegou, 17 milhões, as conversas travaram, apesar de aprovações
internas dentro do clube, inclusive do setor de futebol feminino. Aí as conversas foram retomadas visando novos valores e o Corinthians entrou em acordo com a empresa, patrocínio de 22 milhões de reais por um ano. Corinthians que tem uma extrema necessidade financeira, esse patrocínio pode ser renovado por mais 6 meses e chegar a 31 milhões na sua totalidade. Claro, muitos debates, a quem não concorda e quem concorda com esse novo patrocinador. O Corinthians, oficialmente, em suas páginas, em suas redes, o Corinthians, até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda não havia anunciado oficialmente o acordo com a Fatal. De repente, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, o Corinthians já pode ter anunciado oficialmente. Mas o presidente, Osmar Stabile, ele sim acabou tratando de fazer esse anúncio em um vídeo gravado por associados no último sábado, dia 27. O presidente Osmar Stabile acabou falando, confirmando a assinatura desse acordo. Dentre as principais palavras dele, vamos lá. Assinamos com a Fatal Fans um valor significativo para os esportes terrestres. Vamos usar os recursos para o basquete, para o futsal e para o futebol feminino. Pelo que se fala, é um patrocinador que tem as polêmicas que eu falei para vocês. A marca será estampada no calção do futebol masculino, também na camisa do basquete e no futsal. No futebol feminino, pelo que se fala, não vai ter a logomarca da empresa, e sim algumas ações voltadas para a prevenção em relação à violência e tudo mais contra as mulheres. Enfim, como eu disse, o clube ainda não oficializou exatamente e não sabemos exatamente tudo que vai encorpar as ações envolvendo o patrocinador, mas Osmar Stabile já confirmou a assinatura. A minha opinião, quanto ao presidente Osmar Stabile ter confirmado que assinou com a Fatal Fans é a seguinte. Primeiramente, então estamos falando de um patrocínio que as coisas são tão estranhas que, pelo jeito, não foi combinado, não foi planejado nada em relação a marketing. Por exemplo, nenhuma ação para anunciar a nova empresa. Geralmente o Corinthians pega, anuncia nas plataformas oficiais do clube, no site, nas redes sociais. Então é feita uma ação, pelo jeito, para o presidente já ter falado, se de repente estivesse sendo planejado alguma coisa no marketing, o Osmar Stabile já deu aquele famoso furo de anúncio. Mas, enfim, é complicado um patrocínio, como eu disse, dividindo opiniões. O Corinthians, que necessita, essa gestão não consegue fechar, não consegue trazer novas receitas. Então, estamos falando de uma necessidade extrema. Salários ficaram atrasados, depois pagaram salários, agora direitos de imagens, ajudas de custo da base também atrasadas. Enfim, não teve saída a gestão, não teve nenhuma saída. É um patrocínio polêmico, como eu disse, acaba dividindo as opiniões, a quem esteja concordando, dizendo que tem que parar de hipocrisia e tudo mais, e a quem não concorde, porque o Corinthians não tem que aceitar determinados valores, é aquela questão. Cada um tem a sua decisão, cada um tem a sua opinião, cabe cada um respeitar a opinião do outro, mas um fato importante nisso tudo é aquela questão. Se você está necessitando de dinheiro, você vai aceitar qualquer dinheiro? Então, tudo isso está sendo levantado como grande polêmica. Volto a dizer, é uma gestão que não consegue trazer novas receitas e teve que usar ali, teve que recorrer ao grupo Fatal para agora conseguir aí receber um dinheiro que, no final das contas, se você analisar mensalmente, pela situação que o Corinthians está, não vai resolver muitas coisas. Mas, enfim, o presidente Osmar Stabile confirmou que assinou e a polêmica, claro, as polêmicas crescem cada vez mais. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre anúncio de reforço. O Corinthians anunciou oficialmente novo reforço para o treinador Fernando Diniz, mas já explicando, não é nenhum jogador, ainda não estamos no período da janela de transferências. Corinthians ainda por cima, antes de aguardarmos a abertura da janela, o Corinthians tem que pagar o Philadelphia Union dos Estados Unidos pela última parcela do José Martínez para se livrar do transfer ban, mas o Corinthians acabou anunciando um reforço para a comissão técnica do Fernando Diniz, e é um reforço muito importante, claro, visando aí
uma sequência de trabalhos enormes que o Corinthians vai ter a partir de agora, nesse segundo semestre. O Corinthians está com uma novidade. Corinthians que, na verdade, na última semana, tivemos a saída de um profissional, Guilherme da Costa, preparador físico, acabou anunciando a sua saída. Ele deixou o Timão e se transferiu para o Internacional de Porto Alegre. Após a saída, o Marcelo Paz, durante a entrevista, garantiu que o Corinthians iria ao mercado para contratar um profissional e o Corinthians acabou realmente contratando. E, claro, esse profissional chega absolutamente com um pedido, um profissional que foi escolhido pelo Fernando Diniz. Estamos falando do Corinthians ter anunciado preparador físico que estava na equipe do Vasco. O Corinthians tira mais um profissional da equipe do Vasco para compor a comissão técnica do Fernando Diniz. E o próprio Corinthians anunciou oficialmente no site. Vamos lá, aqui está a imagem do Marlon Muniz, que é o novo preparador físico. Anúncio do Timão. Timão acertou a contratação do preparador físico, Marlon Muniz. O profissional estava no Vasco e chega ao departamento de saúde e performance do clube para cuidar dos treinos de força na academia do CT. Então, Corinthians traz aí um profissional que foi indicação e pedido do Fernando Diniz, absolutamente, com total aval do Wagner Bertelli, que é o chefe ali da preparação física. Então, um reforço confirmado, mais um reforço para a comissão técnica do Fernando Diniz. Corinthians que terá uma maratona de jogos nos próximos 28 dias. Quando retornarmos do dia 23, os próximos 28 dias, Corinthians terá uma maratona de 9 jogos em um período de 28 dias. Então, absolutamente, que a preparação física é um dos setores do departamento de futebol que tem que ser muito bem cuidado com grandes profissionais. Então, confirmado, novo reforço do Diniz, Marlon Muniz, preparador físico. A minha opinião quanto à contratação do Marlon Muniz é a seguinte: estamos falando de um profissional de confiança do Fernando Diniz. Fernando Diniz trabalhou com ele, Wagner Bertelli trabalhou com ele, então é mais um profissional que chega da confiança do Fernando Diniz. E claro, você tendo profissionais que sabem a metodologia de trabalho do Diniz, como é o Marlon Muniz, é essencial. Por quê? O trabalho que o Diniz faz, a maneira que as equipes do Diniz jogavam, tudo passa absolutamente por um geral em relação à equipe do Diniz. Por exemplo, não dá para se ter uma equipe intensa sem uma preparação física correta. E eu, particularmente, a questão física dos jogadores do Corinthians, um dos detalhes que eu mais critiquei nos períodos do Dorival, com o preparador físico do Dorival, que inclusive ele nem levou para a equipe do São Paulo no retorno dele para lá. Então, ficam aí algumas coisas que realmente levam a entender que o Corinthians acabou tendo ali um profissional que não estava mais correspondendo. Então, agora é organizar o departamento de futebol, claro que passa por tudo, parte dos médicos exatamente, é tudo essencial, mas o Corinthians acabou tendo que ir ao mercado pelo fato da saída do Guilherme da Costa, primeiramente com informações que ele havia sido demitido, envolvendo até aquela polêmica com o Memphis, de um exercício errado, mas na verdade, pelo que o Marcelo Paz disse, ele que pediu demissão. Então estamos falando aí de uma novidade que chega para suprir uma saída, reforço para a comissão técnica do Diniz, novo reforço do Diniz, o Marlon Muniz, e volto a dizer, pelo que eu pesquisei, é um profissional qualificado e, claro, da confiança do nosso atual treinador. Vamos torcer para que tudo dê certo nesses trabalhos, que o Corinthians volte apresentando um ótimo futebol após férias e agora esses períodos livres que o Fernando Diniz terá somente para trabalhos. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!